A polícia divulga o vídeo apontado como prova do envolvimento do terceiro jovem no massacre de Suzano. A Escola Raul Brasil recebe abraço simbólico em homenagem às vítimas do ataque. O presidente Jair Bolsonaro entrega ao Congresso o projeto que muda a aposentadoria dos militares. A proposta inclui reestruturação da carreira e prevê economia de 10 bilhões e meio de reais em 10 anos. Uma entrevista exclusiva com Sérgio Moro. O ministro afirma que discussão do projeto anticrime não atrapalharia a reforma da Previdência. E que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Caixa 2 não é o fim da Operação Lava Jato. A avaliação positiva do governo cai 15 pontos desde janeiro, segundo o Ibope. Crianças escapam de um ônibus escolar incendiado por sequestrador na Itália. O prefeito Marcelo Crivella diz em evento com servidores municipais que o Rio de Janeiro é uma esculhambação. É uma esculhambação completa. Houve reação até do governador do estado. Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile vão apresentar candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo de uma mulher morta a tiros na Baixada Fluminense e a polícia investiga se ela foi vítima de um feminicídio. Antes de ser assassinada, a jovem de 18 anos foi acusada de traição em um vídeo divulgado nas redes sociais. Nesta gravação, a jovem... A polícia identificou 3 suspeitos de participar de uma chacina em São Paulo no início deste mês. 6 jovens foram assassinados no chamado Tribunal do Crime. Veja a seguir o que o Brasil poderá ganhar com a possível entrada no chamado Grupo dos Países Ricos. A justiça bloqueia quase 800 milhões de reais em bens do filho de Eike Batista para o pagamento de dívidas. E você vê aí que o dólar atingiu o menor valor em 3 semanas. A gente volta já já. O ataque à Escola Raul Brasil, da Grande São Paulo, completa hoje uma semana. 10 pessoas morreram no massacre. A missa de 7º dia está sendo celebrada neste momento em Suzano. Para lá que nós vamos falar com o repórter José Luiz Filho, ao vivo, que acompanha a cerimônia. Boa noite, Luiz. Olá, boa noite, Raquel, boa noite, Nascimento, boa noite a todos. A missa começou há pouco, às 7h30, aqui na matriz de São Sebastião, no centro de Suzano. Centenas de pessoas participam da celebração, como podemos ver aqui. São parentes e amigos das vítimas, muitos adolescentes, alunos da Escola Professor Raul Brasil, de outros colégios e também de cidades vizinhas. A missa está sendo celebrada pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringini, que traz palavras de conforto às famílias e amigos dos mortos no ataque. Algo que se viu ao longo de toda esta quarta-feira. Um dia de muitas homenagens que começaram pela manhã, quando alunos, professores, funcionários e voluntários participaram de um ato ecumênico na escola. Imagens divulgadas hoje mostram o terceiro adolescente suspeito de participar do massacre na Escola Raul Brasil em um estande de tiro junto de um dos atiradores. Para a polícia, esse vídeo prova que o jovem ajudou a planejar o massacre. Ele foi apreendido por ordem da Justiça e está na Fundação Casa. Rede social. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, causou polêmica ao dizer durante um evento que o Rio de Janeiro é, abre aspas, uma esculhambação completa, fecha aspas. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela 29ª vez. Hoje, a Lava Jato prendeu o doleiro apontado como coordenador de um dos esquemas de Cabral. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, providências sobre declarações do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Numa entrevista, Cajuru acusou Gilmar Mendes de vender sentenças e disse que o ministro seria o primeiro a ser chamado a depor na chamada CPI da toga. A visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos terminou com a promessa de apoio para a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
A mudança pode ajudar na atração de investimentos e na geração de empregos, mas também terá consequência em negociações comerciais. O governo apresentou hoje a proposta de reforma da Previdência dos militares, com um plano de reestruturação das carreiras. A economia líquida será de mais de 10 bilhões de reais em 10 anos. Experiência do militar. Com a proposta da aposentadoria dos militares no Congresso Nacional, o governo agora corre para convencer os parlamentares a aprovar a reforma da Previdência. Amanhã deve ser conhecido o nome do relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Está sendo beneficiada de forma diferente. O IBOPE divulgou hoje a primeira pesquisa de avaliação do governo Jair Bolsonaro. Desde a posse, a aprovação dele caiu 15 pontos percentuais. É a menor popularidade para um presidente no primeiro mandato no mesmo período. Em uma entrevista exclusiva à repórter Débora Bergamasco, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal de mandar para a Justiça Eleitoral processos de crimes comuns ligados à Caixa 2. Sérgio Moro também disse que o projeto anticrime pode tramitar ao mesmo tempo que a reforma da Previdência. Você pode ver a íntegra da entrevista com Sérgio Moro no site do SBT. Em entrevista concedida agora há pouco, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou do projeto anticrime e mostrou descontentamento com o ministro Sérgio Moro. Eu fiz aqui. O Conselho de Política Monetária decidiu hoje manter a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. Essa foi a primeira reunião do Copom sob o comando do novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A taxa Selic encontra-se no mesmo patamar desde março do ano passado. Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile confirmaram que vão apresentar candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030. E vamos a outras notícias pelo mundo. Chove forte entre Minas, Espírito Santo e sul da Bahia. Entre Goiás e Mato Grosso, há risco de temporais com raios e queda de granizo. Desde o Amazonas até o Ceará, a chuva é rápida. Nas áreas mais ao sul do Brasil, o céu fica nublado. A chuva ocorre a qualquer momento e a temperatura cai. Quinta-feira de sol, mas com frio na capital gaúcha. A máxima não passa dos 22 graus. Em Belo Horizonte, ocorrem pancadas e a máxima fica em torno dos 28. Em Porto Velho, a expectativa é de pancadas de chuva e calor de até 32 graus. Na capital paulista, o céu fica nublado, com chuva e frio. Os termômetros não marcam mais que 22 graus. O outono começou agora há pouco, às 6h58 dessa noite. Meteorologistas preveem que a estação neste ano será mais chuvosa do que a de 2018. O calor chega a Boa parte do... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.